Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 47. Amém? Vamos ficar de pé só mais um pouquinho, em reverência à palavra do Senhor. Se tiver alguém sem Bíblia próximo a você, compartilhe da leitura com o seu irmão. A palavra de Deus diz assim: falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Amém? Amém. Pode sentar. Essa passagem de Jesus no Getsemane, né, e seu sofrimento, é a base do livro, né, que nós escrevemos aí, que temos, vale a pena a reflexão em cima disso, desse sofrimento de Jesus e desse sentimento de Jesus por nós e o questionamento, né, será que a gente tem com Jesus esse mesmo sentimento que Ele tem por nós? Então vale a pena a reflexão. Esse texto que a gente está lendo e trazendo para hoje, a partir do versículo 47 aqui de Lucas, é um texto que tem várias partes aqui que a gente pode meditar, mas como a gente tem falado acerca dos milagres de Jesus, então o foco hoje é com relação a esse milagre que Jesus fez de curar a orelha daquele que estava vindo para o prender. E aí a gente vai falar sobre isso. Tem a questão da traição de Iscariotes aqui. Acho que a gente não vai entrar muito nesse mérito, embora não tenha como deixar passar despercebido essa questão da traição de Iscariotes. Porém, a gente vai focalizar nessa questão do milagre que Jesus, o nosso foco, tem sido realmente um milagre. Qual a situação aqui que a gente percebe dentro desse contexto aqui? Como de costume, Jesus sempre fazia isso, se retirava para orar, e era hábito para Jesus, e aqui já se faziam 3 anos que esses discípulos estavam caminhando com Jesus, e eles conheciam muito bem os hábitos de Jesus, e Jesus sempre se retirava e parava para orar. E aí diz o texto que, lá no versículo 39, por exemplo, de Lucas, tem exatamente essa expressão, né? E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Só que, diferentemente das outras vezes, os próprios discípulos já estavam sentindo um clima hostil, eles já tinham enfrentado dificuldades com Jesus, e isso fez com que eles tivessem uma aproximação maior com Jesus. O versículo 40 diz que Jesus chegou ao lugar escolhido por quem? Escolhido por Ele, escolhido por Deus. Então chegou ao lugar escolhido, Jesus disse para eles assim: orai para que não entreis em tentação. E aí Jesus se afastou, e de joelhos então Jesus orava, e aí seguiu Jesus aqueles que eram mais chegados, né? Era Pedro, Tiago e João. E dentro daquele mover de oração, Jesus estava sentindo um peso muito grande, uma dor muito grande, e os discípulos já estavam cansados, então eles pegam no sono, e acontece toda aquela questão, né, que tem no livro, por 3 vezes, Jesus fala assim: vigiai e orai, e aí eles pegam no sono e dormem, vigiai e orai, e eles pegam no sono e dormem.
E Jesus sempre trazendo essa expressão para eles: vigiai e orai. E aí no versículo 44 diz que estando em agonia, e aí é uma bem que estava para lhe acontecer. Jesus sabia o peso que estava sobre ele naquele momento e quantas coisas estavam sobrevindo sobre Jesus. Jesus já estava sentindo aquela, como diz aqui, essa agonia pelo peso dos nossos pecados, do pecado da humanidade que estavam sobre ele, estavam sobre seus ombros. E os discípulos, dentro desse contexto de peso espiritual, e a gente precisa ter muito entendimento disso, porque assim, é muito fácil e é muito comum hoje, principalmente no Brasil, fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, mas ter o convívio, a intimidade com Deus, para você até sentir uma diferença de atmosfera. Tem uma música que a gente gosta muito lá em casa, a gente ouve bastante, né? E às vezes, quando pega, tem gente cantando, um canta, né? Que é aquela coisa, a atmosfera já mudou. Já escutaram essa música? Né? A atmosfera já mudou, né? E aí há uma coisa diferente na atmosfera. E aí a gente sente isso quando a gente está ligado em Deus e a gente sente isso de um lado positivo. Por exemplo, a gente está adorando a Deus, o momento do louvor é o momento que você começa a sentir, né, a presença de Deus, a atuação do Espírito Santo, e há um sentimento positivo, uma mudança positiva dessa atmosfera, você sente esse poder de Deus atuando ali. Agora, quando você percebe a situação do mundo, o contexto do mundo, há aquele sentimento negativo, você sente o peso das trevas, você sente o peso de que, sabe, tem coisa errada acontecendo, tem coisa estranha aqui. É quando você entra num lugar que é dominado pelo crime, num lugar que é dominado pelo pecado, quando você tem esses discernimentos espirituais, você sente uma diferença de atmosfera, do ar, você sente. Quem tem intimidade com Deus. E os discípulos aqui tinham muita intimidade com Jesus, só que eles não aguentaram passar por aquele momento, né? Lucas é quem narra, Marcos ele não vai falar essa expressão, mas Lucas vai dizer que eles dormiram de tanta tristeza. E eles apagaram de tanta tristeza. Por quê? Tamanho era o peso espiritual das trevas naquela circunstância, naquela situação. E aí no versículo 44, a gente precisa entender isso. Diz que Jesus ele estava em agonia. E a agonia de Jesus era tão profunda que ele chegou a chorar, né? E o próprio suor se tornou como gotas de sangue. A agonia de Jesus era tão forte, o peso que ele estava carregando era tão forte, que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Quando chega e Jesus começa a escutar aquele movimento de pessoas se aproximando, quem é a primeira pessoa que surge diante de Jesus? Judas Iscariotes. O fato de dar o beijo na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai ver muitas vezes isso, né? O ósculo. Jesus ele está na casa de Simão, quando chega aquela prostituta que lava os pés de Jesus, e Jesus cobra dele e fala: eu entrei na tua casa e você nem me recebeu com um beijo. Mesmo homem com homem, até hoje você vê isso em TV, né? Era aquele beijo de lá do povo oriental, ali tem muito esse costume, que era uma saudação, né? Era uma saudação como de, né, um ato ali com o seu amigo, né? 1 Tessalonicenses 5:26 vai falar a respeito disso, né? Da saudação, do ósculo, indicava essa amizade. Só que Jesus já estava percebendo que a situação aqui já estava uma situação complicada. E aí, é uma outra questão que a gente vai falar daqui a pouco. Jesus já estava tão identificado com os seus discípulos, já havia uma identificação tão grande com os seus discípulos,
que precisou Judas prometer identificar quem era Jesus, até porque era madrugada, estava escuro ainda. E aí Judas falou: aquele que eu cumprimentar, que eu der o beijo, esse é então Jesus. Lá no Evangelho de João vai falar que houve esse diálogo e conta isso tudo. E aí estamos procurando Jesus de Nazareno, Jesus diz: sou eu. E aí então ele se mostra e ele se revela. Então Jesus já vinha de horas de sofrimento e de peso por causa do pecado da humanidade, por causa dos nossos pecados, né, por causa dos seus últimos momentos. Jesus já vinha carregando esse peso. E aí vocês, né, tentam visualizar a situação, tentam contextualizar, se imagina na situação ali. Jesus já estava na oração, naqueles momentos, com o sofrimento em relação ao pecado. Jesus acaba aquele momento de oração, ele encontra aquelas pessoas que deveriam estar ajudando ele, auxiliando ele encontra essas pessoas dormindo. Né? Em plena madrugada, Jesus fala: ora, fica vigia, fica alerta, e eles dormiram. Então já foi um outro baque, vamos chamar assim, né? Aquela outra pressão de Jesus contra eles. E aí de repente vem um camarada que estava caminhando com Jesus há 3 anos, alguém que era dos dele, alguém que era da família dele, alguém que era do, como a gente fala, né, do oikos ali, né, de Jesus, que estava caminhando, que tinha aprendido de Jesus, que aprendeu de Jesus a mesma coisa que os outros 11, que ouviu de Jesus a mesma coisa que os outros 11, né, que fez milagres como tantos outros 11. Iscariotes fez milagres também. Jesus mandou que ele de 2 em 2 saísse, e Iscariotes fez milagres. E de repente Iscariotes beija Jesus já não como mais um sinal de amizade, já não como mais um sinal de consideração, já não mais para dizer para Jesus: eu sou teu amigo e eu estou contigo, mas como um sinal de traição. Ele nunca vai te trair. Qual é a traição do inimigo? A traição do inimigo é fazer um favor para você. O inimigo, ele te trai quando ele faz um favor para você, quando ele te dá alguma coisa boa. Essa é a traição do inimigo. Então a traição do inimigo é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida, é se o inimigo te trair. Porque ele fazer coisa errada contra você, você já está esperando, você já está sabendo. Ele te prejudicar, ele te tirar coisas, ele te roubar, ele tentar te destruir, já é algo que você espera do teu inimigo. Agora, a traição do amigo é porque você espera coisa boa e ele faz aquilo que não é bom. Então aqui a gente percebe um contexto pesado sobre os ombros de Jesus. A gente percebe aqui que Jesus já estava vivendo em momentos, e sabe aquele negócio que a gente costuma falar muito, né? A desgraça vem a cavalo. E aí, né, quando você pensa que é igual a história de Jó, né? E aí você vê lá no capítulo 1 e 2 de Jó, e aí, eu vim para trazer-te a nova. Que nova, só notícia triste, né? E aí era uma coisa a outra: é o filho que morreu, é o empregado que morreu, é o gado que morreu, é não sei o que morreu, é não sei o que foi destruído, é não sei o que lá, e você que está doente, e vem aquela sucessão de coisas ruins. E algo que aconteceu com Jesus aqui, uma sucessão de pesos, uma sucessão de coisas difíceis. E das narrativas do Evangelho, João é o único que dá um nome para esse discípulo aqui, né? Ninguém sabe dizer por que Marcos, Mateus e Lucas, eles não dizem quem é. Talvez eles quisessem preservar a identidade. João já era o camarada que falou assim: vou dizer o que é, é Pedro. E aí João, lá em João, no versículo 10, né, João já identifica logo: esse é Pedro, e acabou. Né? Quem fez isso foi Pedro, e cortou a orelha que estava lá com a faca. E aí agora vocês prestem atenção num outro problema que Jesus enfrentou. Porque em momento nenhum Jesus pediu para os seus discípulos carregar arma. Em momento nenhum foi necessário usar algum tipo de arma para se defender. Em momento nenhum Jesus incentivou qualquer um deles: carrega uma arma, porque se acontecer algum perigo, se acontecer alguma coisa, vocês protegem. Em momento nenhum. Então Pedro carregou aquela arma escondido de Jesus. E provavelmente Pedro já estava carregando aquilo já havia algum tempo.
Olha o outro bate que Jesus tem aí. De repente ele dá de cara com o camarada que é discípulo dele, que era para estar junto com ele ali, portando uma arma de corte, né, a arma branca. Eu vou cortar. Ele já cismou e levantou aquilo e cortou ele do soldado, movido por aquela raiva. E aí diz o texto que, né, o versículo 50 de Lucas 22 fala que um deles feriu, vai dizer que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. E aí aqui a gente vê todo esse peso espiritual, a gente vê toda essa situação contrária, a gente vê essa posição, porque quando você começa a olhar a posição de Jesus naquele momento como homem, que Jesus era 100% Deus e 100% homem. É um erro de alguns que às vezes dizem que Jesus era 50% Deus e 50% homem. Não é. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas naquele momento ali, estava pesando muito o aspecto humano. A carne, Jesus estava começando a sentir na carne o peso do pecado, o peso daquele problema, porque a parte espiritual dele, a parte divina dele, sabia que viria a cruz, sabia todo o sofrimento que viria a acontecer, mas a parte humana dele estava assim: eu vou sentir a dor, eu vou sofrer, eu vou ser abandonado, eu vou ser esquecido. E aquilo já estava provocando em Jesus essa dor. E o ser humano, diante de uma situação de perigo ou de ameaça à sua própria vida, a gente toma decisões e a gente faz coisas que, como se diz entre os cientistas, né? Em situação normal de temperatura e pressão, você não toma atitude assim. Você conhece alguém quando? Quando você pisa no calo. É no dia difícil que você vai conhecer realmente quem alguém é. A pessoa mostra para você quem ela realmente é, não é quando está tudo bem. Não é quando as coisas vão tudo bem. Mas ela mostra quem ela realmente é naquela hora que ela é confrontada. Tem um pastor chamado, falecido já há muito tempo, Porto Filho. Ele pregava muitas vezes ele dizia que o lobo se veste com a pele de cordeiro, e uma forma de você identificar se é cordeiro ou se é lobo é pegando o cajado e tacando na cabeça, né? Então bate, porque se for ovelha, a ovelha baixa a cabeça, bota o rabinho entre as pernas, né, e sai. Agora se for lobo, não, se for lobo, o lobo avança. Bate na cabeça do lobo para tu ver o que vai te acontecer. Juvenal quis fazer o teste lá com a onça, lá em Pichechara. Bate só para tu ver. Não tem perna para correr não, filho, tá? Não. Por quê? Porque mostra quem realmente é. Por mais que esteja tentando disfarçar, vai mostrar quem realmente é. E aí dentro desse contexto a gente aprende 3 lições muito importantes de Jesus aqui. A primeira lição importante de Jesus é que Jesus já vinha pedindo para os seus discípulos: vigie e ore. Jesus já vinha pedindo para os seus discípulos: ora para não entrar em tentação. Querido, a gente precisa entender muito bem disso. Deus pede para a gente orar. E aí sabe qual é o nosso grande problema? É que às vezes a gente fica esperando acontecer uma coisa ruim para a gente poder orar. Se Jesus mandou, que você para pensar: tá tudo bom, vou orar logo. Vou orar logo, porque se Deus mandou orar, se Deus me despertou, é igual quando acorda na madrugada assim, né? Você começa a ter o hábito de orar, é um negócio impressionante. Você pode ser aquela pessoa de sono pesado, mas você começa a ter intimidade com Deus, criar hábito de orar. É o tal de acordar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, né, 2h30, assim, do nada. Você acorda para o banheiro, acorda para fazer alguma coisa. Acordou para quê? Quem te acordou aquele horário? Aí você fica: meu Deus, eu tenho que acordar às 5, eu tenho que acordar às 6 para trabalhar. Por que eu fui acordar às 2 da manhã? Por que eu não fui direto? Eu estava na hora de despertar, né? Por que eu acordei antes? Ora.
ora. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, vai contar que houve toda uma tramóia para pegar Daniel. Houve toda uma artimanha, houve todo um planejamento, houve todo um estratagema para pegar Daniel. Mas Daniel não estava sabendo do que estava acontecendo. E Daniel manteve o seu costume de orar 3 vezes por dia. Aí de repente alguém chega com a notícia de que o rei fez um decreto de que quem orasse para outro Deus que não se curvasse para ele, iria morrer. Mas naquele momento ali, a vida de Daniel estava tranquila. Naquele momento a vida de Daniel estava boa. Mas lá no capítulo 6, versículo 10, ali vai dizer que, como de costume, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. A gente precisa entender que a oração, querido, não é... Agora existe esse negócio de oba box, né? Já viu o telefone do velhinho? Já viu o telefone que tem as teclas grandes, tem os ícones mais importantes já ficam na tela, que os ícones são maiores que o telefone. Aquele negocinho que é mais usado, né? WhatsApp. E tem uma tecla de SOS que você pode comprar esse telefone para os mais velhinhos assim, né? Que já tem dificuldade de enxergar e tal. Aí tem aquela tecla SOS que você programa essa tecla e o telefone já automaticamente já disca para alguns números específicos ou já manda uma mensagem avisando que está acontecendo algum problema. Então rapidamente a pessoa, sem destravar nem o celular, é só clicar nessa tecla SOS ali e já pedir ajuda. Às vezes a gente pensa que oração é essa tecla SOS do Oba Box. Se acontecer algum perigo, se acontecer algum problema, se eu me sentir, se eu me encontrar em alguma situação difícil, aí eu vou parar e vou orar. E será que sempre vai dar tempo de você parar, dobrar o joelho para orar? Quando a gente estava na situação que tinha 16 fuzis apontados para a gente e uma pistola na minha cabeça, não dava para chegar para ele: espera aí só um minutinho que eu vou dobrar o meu joelho aqui e eu vou orar. Você pode esperar só um pouquinho antes de atirar? Não dá, porque a gente não tem como saber e pedir para o cara: espera um pouquinho que agora eu vou orar. Se você não ora antes, se você não já tem uma vida de oração, naquele momento não dá tempo. Não dá. Tem certas situações que não adianta a gente ficar esperando que vai dar tempo, porque não vai. Então a oração, querido, é algo que tem que ser. Se eu tomo café todo dia, eu tenho que orar todo dia. Se eu almoço todo dia, eu tenho que orar todo dia. Se eu janto todo dia, eu tenho que orar todo dia. Por que é interessante fazer jejum? Porque você começa a se lembrar de... tem gente que fala assim: eu não consigo ficar 6 horas sem comer, já me dá uma dor de cabeça, eu já fico mal-humorado, eu já fico isso e aquilo. Aí você tem que se lembrar: se 6 horas sem comer, você já começa a se sentir mal, querido, como é que você fica 1 mês sem orar? Como é que você fica 1 ano sem ler a Bíblia? Então o jejum é bom para chamar a atenção disso. Se o meu corpo precisa da comida, a minha alma precisa da oração. Então a gente não pode ficar 1 dia sem orar. Se você não consegue ficar 1 dia sem comer nada, experimenta ficar 24 horas. Não, o pastor falou, agora eu vou desafiar, eu vou ficar 24 horas, aí marca no horário, de 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia, ou então de 6 da tarde do outro dia, mas vou ficar 24 horas, não vou comer nada de sal, bebendo só água. Depois de 12 horas, já está igual aquele leão do desenho de Madagascar, né? Já está olhando, já está enxergando carne em tudo qualquer coisa que passa, tu já está sentindo o cheiro de comida, até no outdoor do McDonald's, tu já está sentindo o cheiro do hambúrguer. Se algumas horas sem comer, já mostra para você que teu corpo enfraquece, como é que você consegue ficar 1 semana sem orar? Não pode, não tem como. Como está a sua alma se há 1 semana você não consegue parar sozinho, fechar a porta do teu quarto, teu banheiro, o que for, dobrar o teu joelho, ou fechar os olhos, ou parar e orar? Se 1 dia sem comer a gente enfraquece, 1 semana sem orar, já está indo para o CTI. Já está precisando de soro, é soro na veia da alma. Se é que a alma tem veia,
está precisando de ajuda. Jesus ele ensina aqui que vida de oração, o versículo 39 fala, já era costume. E Jesus aguentou a situação, Jesus aguentou firme, porque já era costume dele orar. Daniel 6 aguentou a situação, por quê? Porque já era costume dele orar. Vida de oração, querido, não é para momento difícil, não é para hora difícil, não é para situação complicada. Vida de oração é alimento da alma, vida de oração é intimidade com Deus, vida de oração é relacionamento com o Pai, vida de oração é se aproximar de Deus, vida de oração é sentir presença de Deus, vida de oração é sentir, escutar Deus, isso é vida de oração. Então a primeira coisa que a gente aprende é sobre a vida de oração. A segunda coisa que a gente aprende aqui em Deus, com Jesus nesse texto, é da gente projetar o futuro, que a gente não sabe se vai ser bom ou vai ser ruim, que a gente não sabe os desafios que vai ter, que a gente não sabe as dificuldades que a gente vai ter, mas projetar esse futuro em Deus. Provérbios 16, versículo 3, é muito interessante esse versículo, né? Contardo e Verônica estavam hoje estudando sobre isso. E aí o Provérbios 16:3 fala assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Esse confia ao Senhor também pode ser entendido como consagra ao Senhor as tuas obras. Ou seja, todos os teus planos, todos os teus planejamentos, todos os desenhos que você tem da tua vida, todo o teu futuro, consagra ao Senhor. Agora entenda o seguinte, essa expressão aqui de confia ao Senhor, está dizendo aqui, cadê eu achei? E os teus desígnios serão estabelecidos, ou a gente poderia traduzir isso como Ele estabelecerá os teus planos, porque o Senhor que controla as iniciativas do discípulo. Então, quando você cria esse hábito de colocar diante de Deus, há essa interação entre o que Deus tem planejado e o que você tem planejado. E aí as coisas começam a se cruzar. Deus fala para Abraão assim, sai da terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não pede assim, igual eu fiz com o Gabriel hoje para buscar o Gabriel, porque eu não fiz, não tinha como fazer como Abraão. Gabriel, me dá um endereço para eu ir lá para te buscar. Me dizer o nome da rua e o número. Abraão não disse para Deus, então tá, então me dá lá o endereço que eu vou colocar aqui no Maps e eu vou para lá. O senhor está falando para eu ir para um lugar aí, me dá o endereço para eu ir, porque vai que o Maps me manda ir para um lugar errado, né? Hoje em dia a gente tem que ter até cuidado com o que o Maps ou o Waze indica o caminho, tem que ter muito cuidado. Às vezes se bota numa furada aí, a gente cai numa furada por causa do Maps. E aí nunca mais, só passa para um lugar que eu conheço. Mas é mais longe. Mas é 40 quilômetros a mais. Não tem problema. Quilometragem para mim não tem problema. Eu posso andar 100 quilômetros a mais, desde que eu chegue. Chegando eu estou feliz. Filho. Não tem esse negócio, ali você corta meia hora. Corta meia hora para cortar a vida inteira, né? Não, eu vou para um lugar que eu não corto nada. Não corto minha vida, não corto hora, vou para o lugar que eu sei que eu chego. Abraão não pediu a Deus, me dá o Maps, me dá o endereço aí, nome da rua, número da casa, lá o número para eu saber onde eu estou chegando. Abraão foi. Aí carregou uma mala sem alça, chamado Ló. Chato pra caramba, aqueles caras, mas Ló devia ser um cara muito chato. Ló devia ser, cara, sabe aquele chute? Ló devia ser, chegou uma hora que não aguentava, não falou assim, escolhe para onde tu vai, decide você para onde você vai. Aí Ló cresceu o olho, escolheu lá, Sodoma e Gomorra, que era o lugar. Abraão ficou com a sobra. Abraão ficou com o que sobrou, né? Abraão ficou com a comida japonesa lá. Quem foi abençoado? O que escolheu o melhor? Ou que escolheu o que sobrou, mas que tinha a bênção de Deus? Aí lá na frente você vai ver a história. Deus falando para Abraão, eu vou destruir aquele lugar lá onde teu primo está. Não, Deus, mas tira o meu primo, salva alguém. Se tiver 3, se tiver 30, se tiver 1,
Então tá bom, vou mandar lá e vou tirar. Vai lá, tira meu primo lá, meu sobrinho, tira ele de lá. E aí Ló saiu de lá como diz meu amigo Elton, meu irmão de criação, saiu de cara quente. E a mulher que olhou para trás e ficou, virou estátua de sal no caminho e não seguiu viagem com ele. O livro de Provérbios fala: melhor um pouco com Deus do que as melhores comidas, as melhores roupas, o melhor de tudo sem Deus. É melhor a gente ter a bênção de Deus, é melhor a gente saber o que está fazendo, mas saber que está sendo abençoado por Deus, sabendo que está sendo dirigido por Deus, sabendo que Deus, sabe, está recebendo porque você está consagrando. Você está pegando aquilo e você está colocando diante de Deus. Você está dizendo: Senhor, o Senhor tem controle sobre isso daqui. Senhor, o Senhor tem o domínio sobre essa chave. Senhor, o Senhor tem o domínio sobre os meus pés. Senhor, o Senhor tem o controle de onde os meus pés vão pisar. Senhor, o Senhor tem o controle de tudo aquilo que a minha mão vai tocar. Então a gente aprende com Jesus lá naquele momento de oração, é que o futuro da gente precisa ser consagrado a Deus. Por isso o peso de Jesus no pecado. Porque Jesus, lá em João, capítulo 16, 17, a oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora pela gente, Jesus ora pelas pessoas que viam no futuro. Jesus estava sentindo o peso, querido, da humanidade que iria sofrer até a volta dele. Imagina, querido, quanta gente sofrendo, e Jesus ali orando e pedindo a Deus e clamando por essas vidas. A gente precisa consagrar o futuro para Deus. A gente precisa colocar o futuro para Deus, para que quando as coisas acontecerem, que Deus já esteja no controle, Deus já esteja à frente, Deus já esteja dominando. E aí a terceira coisa é algo que a gente já, que eu já dei spoiler aqui no começo da mensagem, que é, talvez hoje, vários pregadores já têm falado sobre isso, você encontra mensagens sobre isso em diversos congressos, diversas mensagens no YouTube falando sobre isso. Talvez seja aquilo que, vocês já repararam, não sei se pessoas que já estão na igreja há mais tempo, tem certos temas que parece que viram, sabe, pregação em tudo quanto é lugar, passa um tempo as pessoas pregando só sobre aquele tema, Tinha uma época que era coisa da natureza, fogo, água, vento, Tinha uma época que era assim, Aí uma sucessão de pregações em várias partes do mundo sobre aquele tema. E tem um tema que tem sido muito pregado hoje, mas que realmente, se você parar para pensar, é algo que é tremendamente importante e vital na vida do ser humano, que é a questão da sua identidade. E é o que Jesus, e aí a gente entra aqui exatamente no milagre aqui de Jesus, de curar a orelha daquele que veio para lhe ferir, de curar a orelha daquele que veio para lhe atacar. Jesus sabia quem ele era. Pedro aqui enfrentou uma crise de identidade. Pedro aqui estava enfrentando, do mesmo jeito que Iscariotes, não sabia quem era ainda. Apesar de estar há 3 anos caminhando com Jesus, eles não sabiam ainda quem ele era em Deus. Pedro só vai conseguir entender quem ele é em Deus quando? Lá em João 21, depois que Jesus morre, e aí que ele fala: vou pescar. E Jesus aparece para ele 3 vezes e pergunta: tu me amas? Aí que Pedro vai cair aquela ficha e que Pedro vai entender quem ele é em Deus. Querido, quando você sabe quem você é e qual o seu propósito, o que você veio fazer aqui na terra, você não entra em qualquer caminho, você não faz qualquer coisa, você não dá atenção a qualquer coisa. Tem os filmes, eu particularmente eu gosto muito de filmes desse estilo assim, mas tem uns filmes muito bons que falam sobre atiradores de elite, já viram? Tem um filme que é do Mark Wahlberg, que ele é um atirador que aí tem todo um plano contra ele, porque ele é colocado, depois ele é acusado de dar o tiro no presidente. Tem uns outros filmes também que falam sobre atiradores de elite,
né? Aqueles camaradas americanos que conseguem dar um tiro, acertar não sei o quê. E aí todos esses filmes, eles falam da concentração, né? Da capacidade de se desligar do meio externo e ao mesmo tempo estar atento a tudo que está acontecendo no seu exterior para poder atingir o objetivo. A gente teve uma situação aqui no Rio, né, do camarada que sequestrou o ônibus na ponte Rio-Niterói, né? E o cara tem que saber velocidade do vento, o cara tem que saber o vento está indo de onde para onde, o cara tem que calcular, o cara tem que estar concentrado ali, ele não pode se distrair. Porque um momento de distração, naquele caso do ônibus da ponte Rio-Niterói, acabou bem. Mas no caso do 174 lá no Jardim Botânico, que eu estava lá assistindo, inclusive, não acabou bem. Por quê? Porque o cara se distraiu. Porque o cara não estava concentrado, porque o cara não estava sabendo o que ele estava fazendo. Quando você está numa missão, você não pode se distrair com qualquer coisa, porque você coloca em risco a tua própria vida e a vida daqueles que estão perto de você. E a gente precisa entender, o livro de Hebreus fala várias vezes isso, a carreira que nos foi proposta. Hebreus 12, né, a gente falou sobre isso semana passada. A gente entender que existe uma carreira que Deus preparou para nós. Quando eu sei o que Deus preparou para mim, eu não dou atenção a qualquer coisa. Adão e Eva não tinham entendido ainda o que Deus tinha planejado para eles. Satanás percebeu exatamente qual era a falha deles. Eles não sabem quem eles são. Deus disse para vocês isso? Deus na realidade, Ele não quer que vocês tenham os olhos abertos, Ele não quer. Se eles soubessem quem eles eram, eles fariam igual a quem? Jesus na tentação, que passou pela mesma coisa. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista quando foi para o deserto, passar os 40 dias. No batismo de João Batista, Jesus ouviu a voz do céu, não só ele, mas todo mundo que estava ali: este é o meu filho amado. Como que o diabo se dirigiu a Jesus no final lá dos 40 dias de jejum de Jesus? Não trava a língua. Lá no final do jejum de Jesus: se tu és. O que o diabo estava fazendo ali? Mexendo com a identidade de Jesus. Querendo saber, eu sei quem você, quero ver se você sabe quem você realmente é. Isso, querido, tinha sido 3 anos antes dessa situação aqui. Voltando àquela expressão dos cientistas, a situação aqui em termos de temperatura e pressão para Jesus, que já estava igual panela de pressão que explodia. Como você reage às situações? Quando a situação de temperatura e pressão já extrapolaram todos os limites. Pedro pegou uma arma escondida que ele já estava carregando escondido de Jesus. Ele já tinha traído Jesus. A gente olha para a traição de Iscariotes. Mas Pedro já tinha traído Jesus porque Pedro não avisou para Jesus que estava carregando uma arma. Pedro não avisou para Jesus que iria. Pedro não perguntou para Jesus se tinha necessidade de carregar arma. Em momento nenhum, Pedro perguntou o que Jesus achava de carregar uma arma. E Jesus fala: que é isso? Lá em João 18 vai dizer que Jesus falou: quem infere com a espada será ferido. E aquele homem que estava obedecendo ordens, Jesus sabia disso. Jesus cura a orelha daquele homem. E você já imaginou? O cara corta a orelha cai no chão. Aí Jesus vai, pega a orelha, bota aqui e tá bom. Agora não foi a orelha de alguém que caiu. Foi a orelha do cara que estava vindo para prender ele. A orelha do cara que estava vindo contra ele, armado. Na madrugada. Isso já caracterizava o poder das trevas. Por isso que Jesus fala aqui, é a hora do poder das trevas, porque a coisa estava acontecendo às escondidas. A coisa estava acontecendo na escuridão, na calada da noite. Quem você é na calada da noite? Quem você é às escondidas? Jesus não deixou. Lembra que a gente vem falando aqui? Isso aqui é a nossa penúltima mensagem dentro do tema Milagres de Jesus. Falta só mais uma.
Em todos os 34 milagres que a gente já falou até agora, em vários milagres, o que moveu Jesus a fazer o milagre? A compaixão, aquele sentimento pela pessoa que estava precisando. Só que essa situação é uma situação completamente diferente de todas as outras, porque nas outras Jesus estava bem. Aqui não, aqui Jesus estava ameaçado, triste, sobrecarregado pelo peso, se sentindo traído por Iscariotes e por Pedro, que às vezes a gente só lembra da traição de Pedro e de ter negado 3 vezes. Mas a gente precisa entender que o diabo, as coisas não acontecem de repente. O diabo ele vai procurando brechas para ocupar o lugar. O diabo ele vai procurando, sabe? É uma legalidadezinha que a gente dá para o diabo aqui, é um negocinho diferente, é um negocinho que a gente compra, sabe aquela coisa do não tem nada a ver? Ah, mas isso aqui não tem nada a ver, eu vou fazendo, né? Não tem problema nenhum. Ah, mas esse negócio aqui eu vou sonegando imposto, não tem problema nenhum. Esse negócio aqui eu vou roubando de alguém, tem problema nenhum. Esse negócio aqui eu vou, sabe, vivendo na pornografia, não sei o que não tem problema nenhum. Esse negócio aqui eu vou fazer. E aí a gente vai nessa coisa de inserindo coisas que a gente sabe que está errado, mas que a gente acha que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E o diabo vai tomando a legalidade e assumindo o trono. Então quando Pedro nega lá 3 vezes para Jesus, 3 vezes a Jesus, a coisa já vinha se desenhando no coração dele. Quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, Judas já estava, as ofertas que eram para João, é quem relata isso, né? Que Judas já pegava parte da oferta, ia para a bolsa, que era, ele era tesoureiro, né, dos discípulos, então parte ia para a bolsa da obra e parte ia para o bolso dele. Ele separava porque ele estava querendo fazer o pé de meia dele. Aí eu pergunto para você, quem conhece o fim de Iscariotes, de que adiantou o dinheiro que ele juntou? O que ele comprou com o dinheiro que ele juntou? Qual foi o bem que ele fez com o dinheiro que ele juntou? Então o diabo ele não consegue êxito na vida de uma pessoa de uma hora para outra. Ele procura, Pedro ele vai falar isso na carta dele, que o diabo ele anda ao nosso derredor procurando como nos tragar. É um negocinho aqui, é um negocinho ali, não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver ali, vai procurando. E aí a pessoa vai perdendo a sua identidade. Quando você perde a sua identidade, você já não sabe mais quem você é e qual é o teu propósito, você já não consegue mais ter compaixão, você já não consegue mais entender o que Deus quer, você já não consegue mais agradar a Deus, porque quem é Deus para você? Quando você não sabe quem você é em Deus, você já não consegue mais pensar quem é Deus para você, está entendendo? Uma coisa depende da outra. Eu só sei quem Deus é para mim quando eu sei quem eu sou em Deus. Livro de Cantares, Cantares 6,3. O que diz Cantares 6,3? Cantares 6,3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O que essa frase diz para você, querido? Essa frase experimenta. Tá aí, faz um desafio para você. Uma semana orando 3 vezes por dia, só essa frase. Dobrar o teu joelho, é rápido, né? E dizer uma semana, 3 vezes por dia, dizendo: Jesus, eu sou teu e tu és meu. Esse versículo ele fala sobre identidade. Quem eu sou e quem Deus é para mim. O versículo termina como? Ele pastoreia entre os lírios. Ou seja, ele cuida, ele trata. Por quê? Porque eu sou dele e ele é meu. Lá em Daniel 3, né, a gente falou de Daniel 6, mas em Daniel 3 houve a mesma artimanha. Pessoas querendo trair os amigos de Daniel. E aí é interessante que lá em Daniel 3, versículos 16 até o 18, Daniel 3, versículos 16 a 18, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei:
ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a outros deuses, aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Querido, para tu falar isso, sendo ameaçado de ir, para a fornalha, você tem que saber muito quem você é. Você tem que ter muita convicção de quem você é. Gênesis 39, eu lembro muito de José. José é um camarada que eu admiro de montão, porque ele não tinha igreja, ele não frequentava igreja, ele não tinha escola dominical, ele não tinha Zoom para assistir escola bíblica, ele não tinha, Zoom para participar de célula, ele não tinha ninguém para fazer a célula com ele, ele não tinha ninguém para fazer a escola bíblica com ele, mas ele se mantinha firme, ele sabia quem ele era. E lá no capítulo 39 de Gênesis, versículos 8 e 9, aquela mulher de Potifar se oferece para ele, aquela coisa toda, e fica toda se insinuando para ele. Versículo 8, ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade, e presta atenção, e pecaria contra Deus? Para você afirmar um negócio desse aqui, numa situação dessa, você tem que saber muito bem quem você é. Você tem que saber muito bem qual é o Deus que você serve. A gente falou na consagração hoje de temor, Temor ao Senhor é isso, é na hora do sufoco, na hora da escolha, na hora daquele momento, o sinal de alerta te dizer, acender aquela luz e dizer assim: não, eu não posso fazer isso porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu não posso fazer isso porque eu sou de Jesus e Jesus está comigo e Ele não vai se agradar de eu fazer isso. Eu não vou fazer isso porque se Jesus estivesse aqui ao meu lado fisicamente, Ele não participaria comigo disso. Isso é ter temor ao Senhor, saber quem a gente é. Jesus fez aquele milagre para aquele soldado que vinha lhe atacar, porque Jesus tinha plena convicção de quem Ele era em Deus. Pedro e Iscariotes não tinham essa convicção. Iscariotes nunca chegou a ter. Pedro ainda proporcionou a Deus o conserto na sua vida e depois até veio a ter, mas Jesus sabia. Então essas 3 lições a gente aprende com Jesus nesse milagre aqui. Orar, querido, como de costume, consagrar o nosso futuro a Deus, porque a gente não sabe o que nos espera, e não perder a nossa essência, não perder a nossa identidade, ter muita certeza e clareza de quem a gente é em Deus e quem Deus é para nós. Amém? Fique de pé, querido. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Começa por essas palavras. Começa a orar dizendo 3, 4, 5 vezes a mesma frase. Diz para o Senhor: Jesus, eu sou teu e tu és meu. Diz não até Deus saber que você sabe isso, mas diz, querido, até você ficar convicto disso. Feche os teus olhos. Eu lembro de uma pessoa que eu conheço que a mãe dele estava para morrer, estava internada já estava nas últimas. E ele foi lá para visitar a mãe, e a mãe falava para ele para ler o Salmo 139. E aí ele ficava lá, e às vezes ele dormia no hospital com a mãe. Salmo 139 diz assim: olha, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos.
esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E aí ele lia esse salmo, e de uma em uma hora, às vezes 2 em 2 horas, quando a mãe dele às vezes dormia um pouco, acordava, pedia para ele ler o Salmo 139. E aí em 3 dias ele já tinha lido o Salmo 139 para a mãe dele, umas 40 vezes. Aí chegou uma hora que ele não se conteve e ele falou para a mãe: mãe, a senhora gosta muito do Salmo 139, eu não sabia que a senhora gostava tanto. Aí ela: eu não estou pedindo para você ler para mim, eu quero que essas palavras entrem no teu coração, porque eu já estou indo, eu estou pedindo para você ler para você. Porque ela sabia quem ela era em Deus, e aquele filho estava afastado, e ela fez ele nos últimos momentos de vida dela. Um dia depois ela faleceu, mas naqueles últimos momentos de vida dela, ela fez questão de aproveitar a oportunidade para fazer o filho saber quem ele era em Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele até hoje recebe esse Salmo 139 de ponta a cabeça, sem precisar ler a Bíblia, porque ele decorou. Então não ore, querido, para tentar convencer Deus, por querer mostrar nada para Deus. Ore para convencer você. Ore para o teu coração se sentir tranquilo. Ore para o teu coração poder dizer: Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Porque eu sou do meu amado, e o meu amado é meu.